Vamos tratar agora de um sistema linear bem simples. Suponha que você sabe o dobro da idade de uma pessoa, o triplo da idade de outras duas pessoas e o quádruplo da idade de uma quarta pessoa. Você quer calcular a idade das pessoas. Então, vou montar um sistema linear relativo a esse problema, tanto na sua forma algébrica, aqui, né, quanto na sua forma matricial. Tá certo? E isso aí gera um sistema bastante simples, né? Aqui você vai ter uma matriz diagonal, tá certo? Do lado direito. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Quer dizer, a solução é muito simples. Basta você dividir, né, cada uma dos elementos do lado direito pelo coeficiente que aparece do lado esquerdo. Então, x1 é igual a 20, x2 é igual a 17, x3 é igual a 17, x4 é igual a 15. Nenhum problema. Porque, na verdade, você não precisa usar nenhum ferramental de sistema linear para resolver isso aí. Né? É bem simples. São operações aritméticas simples. Mas vamos fazer algumas observações que servem para esse sistema, mas servem também para sistemas mais complexos. Vamos um passo de cada vez. Repare que o cálculo das incógnitas pode ser feito em qualquer ordem. Posso calcular x1, depois x4, posso calcular primeiro x3, depois x2, tanto faz. E também posso calcular todas as incógnitas ao mesmo tempo, né? Posso calcular ao mesmo tempo. 4 pessoas diferentes, cada uma calcula a incógnita de uma pessoa, e eu tenho a resposta ao mesmo tempo. Quer dizer, cada incógnita pode ser resolvida independente das demais. Né? Um sistema que tem esse tipo de característica, a matriz associada é uma matriz diagonal, uma matriz que só tem, que tem elementos zero fora da diagonal principal. Essa definição só se importa com o que acontece fora da diagonal principal. Pode até ter algum zero na diagonal principal, mas a matriz é chamada de diagonal quando tem zeros fora da diagonal principal. Uma propriedade muito importante é que o determinante de uma matriz diagonal é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Isso aqui é uma propriedade que nós vamos usar bastante. Não podem esquecer. Agora vamos ver quantas operações eu tive que fazer. Suponha que agora eu tenho um elemento, eu tenho uma matriz de ordem n, uma matriz quadrada de ordem n, diagonal, ou seja, todos os elementos fora da diagonal são nulos, tá certo? E eu quero saber quantas operações eu tenho que fazer para calcular as incógnitas de x1 a xn. Bom, estou considerando aqui que todos os elementos da diagonal, nesse caso particular, são diferentes de zero, então eu vou precisar de n divisões, né? B1 dividido por A1, B2 por A22 e até Bn por ANN. Tá certo? São n divisões. São poucas operações. E quantas posições de memória eu preciso para guardar, de memória do computador, que eu preciso para guardar esses três componentes, da matriz, o vetor solução e o lado direito? Bom, a matriz eu só preciso guardar a diagonal principal, não vou ficar guardando zero, porque o zero não influencia em nada nas contas. Então, eu só preciso de n posições para a diagonal principal, de n para o vetor solução e de n para o lado direito. Eu preciso de 3n posições. Tá certo? É evidente que isso cresce com o número, com a ordem do problema, mas cresce linearmente, né? N. Né? Cresce em relação a 3n. É bem simples. Vamos supor agora que eu tenho um sistema um pouco mais complicado. Também em relação a idades, mas dessa vez a relação das idades é isso aqui. Eu sei o dobro da idade da primeira, sei o triplo da idade da primeira mais a idade da segunda igual a tanto, e assim sucessivamente. Tá? Até que no último caso eu sei que o dobro da idade da primeira, vezes uma vez a idade da segunda, mais duas vezes a idade da terceira, mais três vezes a idade da quarta, é 136. Isso aqui é a formulação algébrica do problema, e aqui eu coloco a formação matricial do problema. Tá certo? Legal. Agora eu vou fazer isso usando o Octave, tá? Vou resolver esse problema usando o Octave. Eu preciso de mais algum recurso para fazer isso, né? Introduzo a matriz, tá certo? Repara que a matriz aqui, ela tem os elementos acima da diagonal principal iguais a zero, e entra com o lado direito. Bom, a maneira para resolver isso não é difícil, né?
você vai fazendo substituição, você calcula a primeira incógnita, substitui aqui a primeira incógnita na segunda equação, calcula a segunda equação, a segunda incógnita, aí substitui a primeira e a segunda incógnitas na terceira equação, calcula a terceira e até a quarta. Tá? E com isso você chega às idades aqui, que por acaso tem a mesma solução do caso anterior. Tá certo? Aqui eu estou fazendo uma conta que eu vejo que a diferença entre o lado direito e o resultado da matriz vezes o vetor, solução, é menor do que 10 a menos 16. Tá? Isso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo no computador, o computador fala, é verdade, a resposta é 1. Ou seja, com isso eu vejo que a resposta está correta. Tá? Agora eu teria uma outra maneira de fazer a substituição para frente. Reparem, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o primeiro, tudo bem, igual. Vou calcular o segundo, tá certo? Também de forma igual, só que nós vamos substituir o cálculo do x1 que foi feito aqui, tá certo? Em todas as equações para baixo, tá certo? Então eu vou substituir o cálculo de x1 para todas as equações para baixo. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu pego todas as equações, todos os b's para baixo, de 2 até 4, e substituo, tá certo, x1. Tá legal? É diferente do que eu fiz, né? Na outra vez eu calculei o x1, substituí para x2. Depois x2, x1, substituí para x3. Agora não. Agora eu calculei x1, substituí para todo mundo. Passei para o lado direito para todo mundo. Tá certo? Mesma coisa com x2. Calculo x2, substituo x2 para todo mundo. Tá certo? Para todas as equações de baixo. E x3 também. Tá certo? E dessa forma eu tenho a mesma solução. Reparem que é diferente do método anterior. Resolve o mesmo problema, mas é diferente do método anterior. Vamos pensar um pouquinho para esse problema. Nesse problema eu precisei ter o ferramental de sistema linear. Né? Primeiro, as incógnitas têm que ser feitas de uma ordem determinada. Primeiro a primeira, depois a segunda. Né? As incógnitas não podem ser calculadas ao mesmo tempo, ou seja, em paralelo. Não dá. Na segunda solução, eu até posso substituir em todas as equações ao mesmo tempo, isso é interessante. Mas só uma, não posso substituir várias, não é certo? A partir da primeira solução. E reparem que apenas a incógnita x1 pode ser resolvida independente das demais. Todas as outras dependem de cima. Tá legal? Esse tipo de matriz associada é chamada de matriz triangular inferior. Por quê? Porque ela tem os elementos acima da diagonal principal nulos. Tá certo? Aqui também tem uma propriedade essencial que diz que o determinante de uma matriz triangular inferior é igual ao produto dos elementos da sua diagonal principal. É igualzinho à matriz diagonal. Isso é algo que a gente vai usar muito. Agora vamos fazer a mesma conta que a gente fez para a matriz diagonal, né, para o sistema que tem a matriz diagonal como matriz de coeficientes, e vamos calcular a quantidade de operações que foi realizada para resolver esse sistema. Tá certo? Estou calculando o tempo todo, estou supondo que a diagonal principal é diferente de zero. Facilitar o nosso trabalho aqui. Então, observa o seguinte, no primeiro método. A primeira linha eu preciso de uma divisão. A segunda linha eu preciso de uma multiplicação, uma subtração e uma divisão. Né? Eu precisei. Na terceira linha, 2 multiplicações, 2 subtrações e uma divisão. Na quarta linha, 3 multiplicações, 3 divisões, 3 subtrações e uma divisão. Certo? E um padrão semelhante vai ocorrer em todas as linhas, até a última. Tá certo? Então, observem. Quer dizer, aqui, né, uma, e fui aumentando para fazer. Então, aqui,
Na verdade, se eu fizer essa conta aqui, tá certo? Eu vejo que eu precisei de n menos 1 vezes n, duas multiplicações, tá certo? N menos 1 vezes n subtrações e de n divisões, tá certo? Então, somando esses cidadãos aqui, eu chego a n ao quadrado operações. Repara, eu precisei de n ao quadrado operações, tá certo? Mais do que o anterior, tá certo? Agora vamos ver a quantidade de posições de memória que eu precisei guardar, que eu precisei usar, tá certo? Reparem que aqui, eu para a matriz, né, eu preciso uma posição para a primeira linha, duas para a segunda, até n para a última, tá certo? Então eu preciso dessa quantidade aqui de posições, tá certo? Somatório de I variando de 1 até n de I, que é isso aqui, som dos n primeiros naturais, tá certo? Para o lado direito você precisa de n posições, para o vetor solução precisa de n posições, tá certo? Então você precisa de n ao quadrado mais 5n sobre duas posições. E essa quantidade cresce com n ao quadrado. Tudo bem? O triangular superior é exatamente a mesma coisa. Bastaria, são as mesmas contas, são muito semelhantes. Eu não vou, deixo aqui anotado para vocês darem uma olhada, mas não precisamos entrar nisso, tá certo? O que é importante, uma das coisas importantes a reter dessa primeira parte aqui que eu estou falando, são que os determinantes de matrizes diagonais e triangulares são produtos dos elementos das suas diagonais principais. Isso aqui é essencial, uma propriedade essencial, que você tem que guardar. E aqueles métodos que eu usei, quer dizer, para resolver o triangular inferior, chama-se substituição para frente, e para resolver o triangular superior, chama-se substituição para trás. Tá certo? E aqui a gente vai passar para um outro tópico, mas por enquanto eu vou parar.